Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Hoje vocês não vão me ver não. Vocês vão ficar aí com essas imagens aí do meu sítio aqui, no entardecer, no anoitecer aqui. E hoje nós vamos falar algo bastante interessante, que foi tema de um debate que foi muito rico e esclarecedor. Eu tenho observado, vou até dar um parabéns aqui para o irmão Douglas Merlin, que ele é um dos caras, ou seja, um dos protagonistas que tem feito um movimento na internet, criando grupos temáticos para falar de maçonaria. E depois de uns grupos que nós fizemos parte, um tempo atrás, que se tornou rotineiro, né? Pelo fato de que alguns maçons ortodoxos, não aceitando a eclésia do debate, começaram a se filtrar e tomaram conta do grupo. Aí fica aquele grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. E o irmão Douglas, ele tem feito uma temática bastante interessante, tem criado diversos grupos com ideias diversas, né? Tudo dentro do que consiste a temática maçônica. E aí esses grupos são muito dinâmicos. Eu deixo aqui meus parabéns pro Douglas. E eu conversando com ele no PV, eu digo, cara, você tem feito mais nesses grupos maçônicos do que a maçonaria tem feito em sua vivência em loja. Né? Que a gente sabe o que é uma vivência em loja, né? Aquela rotina, né? Aqueles momentos de ritualística que não passa daquilo, a gente sabe disso, né? Cumpre-se ali o ritual, uma ordem do dia. Quando se não tem uma ordem do dia ali preenchida com uma palestra com conteúdo viável, aí fica totalmente uma vivência somente dentro de uma ritualística. Aí termina ali, os irmãos vão para o ágape, né? E tome cerveja e tome carne. Bem, o tema que chamou minha atenção, que me fez falar trazer a vocês, foi um debate muito interessante sobre o 12º Landmark. Foi até o nosso irmão Arlon que trouxe para o grupo, e houve bastante diálogo sobre esse 12º Landmark, que fala do direito da representabilidade do maçom. O Landmark, ele é bastante presente e também leva ao passado e um futuro da maçonaria. O diálogo que foi apresentado entre os irmãos é muito rico e foi aparecendo ideias, coisas que muito pouco se fala, né? E muitos irmãos que conhecem de hermenêutica, de exegese, então foi assim um diálogo muito rico. E eu quero aqui dividir com vocês, que é a minha opinião pessoal, né, que eu deixei lá no grupo. O 12º Landmark, ele fala de dois tempos da maçonaria, né, e fala do futuro da maçonaria. O Landmark começa no que consiste a representabilidade individual do maçom em termos de se representar mediante a uma eclésia, né? Então o Landmark diz assim: outrora, no passado, quando havia a reunião da fraternidade, ou seja, quando os irmãos se reuniam, todos se representavam por si mesmo, ou seja, todo irmão tinha direito de falar por si mesmo, ele tinha sua opinião própria. Digamos que naquela reunião da fraternidade, nos tempos antigos, colocasse uma pauta para ser votado. Então todos os irmãos ali presentes, eles tinham poder da representabilidade, eles podiam votar, eles podiam colocar a sua opinião. Aí o Landmark continua: porém, né, contudo, na criação das grandes lojas, né, na criação está no plural das grandes lojas, a partir de 1717, ou seja, ele não fala somente da grande loja
Unida da Inglaterra, ele fala das grandes lojas, ou seja, muitas grandes lojas naquela época foram surgindo, né? Então passou-se a ter uma representabilidade legislativa, ou seja, alguns irmãos não poderiam mais se representar, eles escolheram na pessoa do seu venerável, ou seja, no seu primeiro vigilante, no seu segundo vigilante, para que nessas reuniões da eclésia, ou seja, da grande loja, fizesse a representabilidade do mesmo, ou seja, aquela pessoa que não foi escolhida para ser o venerável, nem o primeiro vigilante, não tinha mais, quanto à criação das grandes lojas, ele perdeu o direito da sua representabilidade. Então teve um irmão que defendeu a seguinte ideia, dizendo que até hoje, todo irmão tem direito a essa representabilidade. Foi aonde eu entrei, né? Com o meu senso crítico, eu disse que não, meu irmão. Os irmãos hoje, porque é fato que hoje nós vivemos uma democracia representativa. Ou seja, a partir do momento que o povo maçônico elege seus representantes, aquele povo, ou seja, aquele indivíduo que ortogou a sua representabilidade ao outro, ele não tem mais a prerrogativa representativa naquela reunião, especificamente como o Landmark apresenta, ou seja, na reunião da grande loja ou outrora da fraternidade. Ele não tem mais esse direito da sua representabilidade, ele ortogou ao outro. Então eu trouxe à luz algo bastante interessante, que eu disse assim, ó, olha o que acontece. Vamos para a estrutura, né, das grandes lojas estaduais. Nós sabemos que se compõe um colégio, né, de mestres instalados, que nada mais é que a figura de um legislativo. Quando o Sereníssimo Grão-Mestre de uma grande loja, ele convoca o seu legislativo, que é o colégio de mestres instalados, né? Só vai aquelas pessoas específicas, né? Só vai os mestres instalados, que seria o seu corpo legislativo. E ali, naquele momento, o grão-mestre, né, juntamente com o seu secretariado, apresenta uma pauta. Digamos, aí eu trouxe a lembrança do que ocorre. Um Sereníssimo coloca em pauta a seguinte ideia: olha, vamos quebrar aqui o tratado de mútuo reconhecimento com certa instituição A. E somente aquele corpo ali de mestres instalados que terão direito, né, que estão representando as suas lojas específicas, né, representando um aprendiz, representando um companheiro, representando os mestres, ali está a tua representabilidade no teu micro, na pessoa do teu venerável, que vai te representar segundo o macro da grande loja. E naquele momento ali, vai ser deliberado, o Sereníssimo vai apresentar a pauta e, acredito eu, que vai colocar em votação. É aonde você não tem mais o direito individual da tua representabilidade. Ou seja, quando ocorrer, como acontece, essas reuniões, vai chegar aos teus ouvidos o decreto do grão-mestre proibindo a intervisitação, né, da tua loja a aquela potência que foi deliberado naquele dia, naquela eclésia, naquela reunião legislativa de conselho de mestre instalado, sancionado pelo Sereníssimo Grão-Mestre, a proibição, ou seja, a quebra do tratado de mútuo reconhecimento, e você não vai ter mais o direito de tomar assento, ou seja, se dirigir a outra potência, a potência qual foi ali quebrado o tratado de mútuo reconhecimento. Então eu disse que, segundo a democracia representativa, o maçom, né, o povo maçônico, ou seja, que não faz parte dessa eclésia exclusiva, não tem a representabilidade. Aí eu coloquei uma ideia que é, dentro desse contexto, que você tem a representabilidade constitucional,
Ou seja, você não perdeu a tua representabilidade constitucional, o teu direito, os teus direitos de maçom. Ou seja, você pode fazer uma contextualização. Por você não estar lá presente naquele dia, daquela reunião, onde foi deliberado, foi votado, foi sancionado pelo Sereníssimo Grão-Mestre, mas você não foi consultado. Você não foi consultado. Você não teve a tua representabilidade como era outrora na reunião da fraternidade, como especificamente fala no 12º Landmark. Então hoje, se você não está dentro desse colégio, ou dentro de um legislativo como é a estrutura do Grande Oriente do Brasil, se você não é um deputado estadual, se você não é um deputado federal, se você não é um grão-mestre, você não tem a prerrogativa de se representar. Você escolheu um representante, isso é fato. Mas você tem o seu direito constitucional de você fazer uma contextualização. Então, esse landmark é muito interessante. Ele fala do passado, fala do presente e fala do futuro. E aí foi onde o irmão defendeu que o maçom continua ainda com seu poder representativo. Aí foi onde eu disse para ele, dando luz à conversação, não, ele continua com um poder constitucional, né? Constitucional, ou seja, trazendo aqui para a nossa República Federativa do Brasil, você vai lá na Constituição, no artigo 5, você tem o direito de expressar os seus pensamentos, você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de ter uma religião, etc. Mas você não pode legislar, você não pode chegar lá numa Câmara de vereador e colocar pautas e fazer votações e etc, etc. Você tem o poder constitucional para fazer petições, ou seja, você pode fazer uma petição, mas você não pode fazer parte da deliberação, ou seja, da causa conclusiva dos fatos que irão ocorrer. Então você perdeu sim, houve uma mudança gritante no decorrer da história da maçonaria institucional, infelizmente. Espero que esse vídeo tenha sido bem instrutivo, bem educacional, bem pedagógico, que você possa entender. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.